nós vamos falar de ele agora. Vamos conversar com o presidente do Sintraep, Luiz Carlos, que está por aqui. O Sintraep é o Sindicato dos Servidores e Funcionários da Enduro. Vamos resumir assim. E o André Renato Pereira é o homem da grana, é o tesoureiro geral do sindicato, ambos da Comissão de Negociação do Plano de Cargos e Salários, uma negociação que está, ou pelo menos aguarda para estar em andamento, e nós vamos debater esse assunto que vai trazer, pelo menos é o que espera o sindicato, trazer benefícios à classe trabalhadora da Enduro. Presidente Luiz Carlos, bom dia mais uma vez, prazer tê-lo aqui no Café da Manhã. Como é que está o andamento dessas discussões lá com a nossa Enduro? Bom dia, prazer tê-lo aqui, viu, Luiz Carlos? Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, o prazer é meu, é sempre bom estar trazendo informações para os trabalhadores e os familiares, porque se reflete, né, querendo ou não, o plano de cargos, por exemplo, se reflete tanto no funcionário como na família, né, que é o ganha-pão do funcionário, enfim. Em relação às negociações referentes ao plano, a gente pegamos, né, dia 16 agora em reunião, o projeto do plano de cargos, né, e já de antemão, a gente já antecipa que ficou bem abaixo do esperado pela comissão, né, pelos 5 membros da comissão de negociação, ficou bem abaixo, o plano está até sendo chamado de plano de 1%, né, porque o máximo de avanço que você consegue nele é 1% mesmo, né, 1%. Fora o benefício que querem retirar de algumas conquistas nossas já de anos e anos, né. Então, se fosse para resumir, é um plano muito ruim para quem está começando, né, de começar de um ponto bom para ir avançando, né. Agora, você começar já retirando benefícios, pelo menos os 5 membros da comissão são contrários, né. Está regredindo, André? É isso mesmo? Quer dizer, o avanço, o plano de cargos normalmente se avança em algumas negociações. Os pontos estão regredindo aqui. Bom dia, André. Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Integração e principalmente os trabalhadores da Enduro que estão espalhados nos diversos setores de trabalho. O que acontece é que o plano de cargos e salários havia uma expectativa muito grande, uma melhoria significativa, e essa melhoria não veio, principalmente para a grande base dos trabalhadores da Enduro não veio. Por quê? A incorporação que existirá do tempo de serviço, se você pegar o tempo de serviço e juntar com o salário, como vai acontecer, vai dar exatamente os mesmos valores do mínimo regional, que hoje quem ganha menos que o mínimo regional está recebendo a diferença salarial. E, infelizmente, o corte, estão querendo cortar o nosso quinquênio 5%, né? E principalmente também a qualificação profissional, estão tentando diminuir aí os 180 horas dos cursos de 3,5% para 1%. Em vez da Enduro avançar, ela está indo na contramão da história, da administração moderna, né? Que é incentivar o trabalhador a voltar aos bancos de escola, a fazer cursos de capacitação. Quem que vai ficar 1 ano, 2 anos fazer um curso para receber 1%, né, no final desse curso? Vamos pontuar essa questão aí, Luiz Carlos. É o que falou o André. Eu acho que a valorização do funcionário, para que busque conhecimento, tem que acontecer. Agora, se você vai recuar, hoje, o funcionário que completar 180 horas de curso recebe 3,5% de adicional, é isso, né? Isso. E a proposta da Enduro é de que esse percentual caia para 1%, é isso? 1%. Só para esclarecer e clarificar a situação. Se você pegar hoje a cláusula que está no nosso acordo em vigor, né, que a gente está com ele ainda em vigor, se você pegar, por exemplo, lá, vou te dar um exemplo, 60 horas hoje, como está hoje na Enduro, você vai pegar 1,25, 60 horas. Quando entrar esse plano de cargos e salários, você vai ter que fazer uma carga horária 3 vezes a mais para receber a menos. 60 horas hoje, 1,25. Se você fizer no futuro 180, vai ser 1%. Você está regredindo, na verdade, né? E hoje, essas mesmas 180 horas, igual você falou, está em 3,5%. Se você tirar uma base, por exemplo, dos servidores públicos, se você fizer essas mesmas 180 horas na prefeitura, você vai ter 5%. Na Enduro isso vai ser, se for aprovado, 1%, quer dizer que nós vamos ganhar 5 vezes menos do que a prefeitura. Será que os funcionários da Enduro valem 5 vezes menos que o funcionário da prefeitura, por exemplo? Né? Se fosse para aceitar 1% pela carga horária de 180 horas, então é melhor ficar com o que está no acordo coletivo hoje.
Hoje você está em 3,5%. Por que nós vamos aceitar 1%, né? Como é que você vai discutir uma situação para perder? Não tem Então, jeito, né? e sem falar no nosso quinquênio que está sendo fatiado, não em 1%, como nós propomos no ano passado, no acordo coletivo. Que nós propomos que o quinquênio nosso fosse dividido em 1% ao ano. Aí a empresa vem com a ideia de transformar o nosso quinquênio em 0,5%. Vai cair ao ano. O tempo de serviço, ao invés de ser 5% em 5 anos, seria 0,5% ao ano. Quer dizer, você vai trabalhar 5 anos e no final você vai ter 2,5%, 2 e pouquinho. Cai pela metade, né? Então, quer dizer, o nosso trabalho, a nossa dedicação ao trabalho, então vai ter que diminuir pela metade também? Porque estão diminuindo. No quinquênio para os funcionários públicos, como é que está essa situação para o funcionário público? Lá na prefeitura está isso, 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Querem, por exemplo, quando é para regredir, eles querem aplicar o que está na prefeitura. Na prefeitura era 5% a cada 5 anos. Aí na época de um prefeito, que eu não vou nem citar o nome, que foi reduzido lá a 0,5% ao ano. Aí agora querem aplicar isso mesmo. Quer dizer, quando é para aplicar uma coisa que prejudique, querem aplicar na prefeitura, na Endur. E usa o exemplo da administração, né? Agora, quando se é para beneficiar, não se usa. Por exemplo, o Lúcio Demar, que esteve aqui com você, falou que a Endur vai se assemelhar muito ao servidor público. Aí eu pergunto aonde? Onde vai se assemelhar ao servidor público se nós, em vez de avançarmos, estamos regredindo? Estão até querendo passar a mão nos nossos benefícios, que a duras penas. Pego, por exemplo, o quinquênio, que hoje é 5% a cada 5 anos, ele existe desde o primeiro acordo celebrado entre o sindicato e Endur, ou seja, é o primeiro acordo de 1995-96. Esse quinquênio existe desde essa época. Foi tentado em uma ocasião mudar isso aí, e nós, quando entramos, não permitimos, né? Que quando estava o Léo Inácio na direção da Endur, foi tentado fazer 5% nos primeiros 5 anos apenas. Aí passava dos 5 anos, você não teria mais direito. Quando nós entramos, nós barramos essa possibilidade e mantivemos 5% a cada 5 anos. Agora vem a Endur novamente, tentando mexer numa conquista nossa, como eu repito, está em 16 acordos coletivos isso aí. Por que nós vamos mexer agora nisso? Já é uma conquista, é consolidado, né? A nossa intenção no sindicato é consolidar o que temos e avançar no que não temos, né? De repente, até melhorando isso que está sendo consolidado, né? Não é nosso interesse da comissão e do sindicato como um todo regredir em nenhum momento, né? Então, o quinquênio é uma coisa que está há 16 anos, 16 acordos coletivos, e não vai ser o escravinato agora que vai mudar isso, né? Se depender dessa comissão, não. Bom, o vice-prefeito esteve aqui comigo, eu achei, eu questionei sobre a questão do plano de salários com o vice-prefeito, eu achei que foram respostas vazias e que ele não detinha o conhecimento, não é, desses avanços e das reivindicações dos funcionários da Endur. Eu não sei qual que é o entendimento sua, André, também sua, Luiz Carlos, sobre o posicionamento do vice-prefeito Lúcio Demar. Eu entendo que ele jogou com a torcida, né? Tentou agradar os servidores da Endur, supostamente oferecendo uma semelhança com o servidor público. Mas aí eu repito, onde é que está essa semelhança? Semelhança do que? Só for no prejuízo, né? Porque nos avanços, o plano de cargos e salário dos servidores está anos-luz à frente do que estão nos oferecendo. Né? Até o abono salarial, que foi uma promessa do então candidato José Carlos Cavinato, que iria ser estendido para o trabalhador de Endur, nós ficamos 2 anos sem receber e tivemos que assumir o sindicato e começar com uma cobrança diária, praticamente, dessa proposta, dessa promessa. Né? Tivemos que, a duras penas, de conseguir o abono salarial. Para conseguir o benefício, né? Sim. E depois foi cortado, eu não sei se hoje existe o abono lá para vocês. Da prefeitura não. Já tem abono quase 2 anos. O nosso se mantém, mas não como uma graça da administração para nós, mas como uma luta nossa e por merecimento, né? Nós temos direito a até uma promessa de campanha, promessa não, compromisso. O prefeito disse que não faz promessa, ele assume compromisso, né? Está no plano de governo dele manter e melhorar o abono da Endur, né? Está sendo mantido, aí a gente está lutando para que se melhore, né? Mas o nosso permanece, a prefeitura não tem uma previsão de que talvez volte, não sei se volta ou não, mas o nosso está mantido e a gente quer manter ele e melhorar como está no plano de governo do candidato da época, né? Claro, você perdas, evidentemente. Luiz Carlos e André, já voltamos com o assunto, porque agora nós temos informações da segurança pública. Está na ponta da linha o Paulino Bradock Silva, informações da Polícia Segurança Pública. Bom dia, Paulino. 8h07, a hora certa, 8h07.
eu continuo conversando com os representantes da Enduro, Luiz Carlos e também o André Renato. Estamos falando sobre o plano de cargos e salários que está em discussão e que a empresa Enduro, a sua direção, está tirando benefícios dos trabalhadores da Enduro, dos funcionários da Enduro. Ô, Luiz Carlos, como é que você está avaliando essa situação toda aí da perda dos benefícios já conquistados pelos funcionários? A Enduro realiza obras baratas para o município, entretanto, pelo meu entendimento, quem está pagando a conta, o pato aqui, é o funcionário, né? A obra fica barata, mas não tem o piso regional, não tem os benefícios, quem paga a conta é o funcionário, Luiz Carlos. Esse é o famoso barato que sai caro, né? Para alguém sai caro, e está saindo para nós, né? Para nós, os funcionários da empresa. Mas sai caro para nós onde? Por exemplo, aqui, né? Onde querem arrancar o nosso quinquênio, onde querem tirar os 180 horas com 3,5, pelo menos, né? Manter-se pelo menos isso seria bom para nós. Agora, se você querer trocar 3,5 por 1%, não tem lógica, né? Sai caro, por exemplo, quando a gente não tem um plano de saúde há 25 anos, ainda tem 26, aliás, 26 anos, nunca teve um assistente da saúde, nunca teve um plano de cargos e salários, que agora tem esse sinal dentro de um projeto, mas é o projeto de 1%, o plano de 1%. Então, para as obras podem sair barato, mas para quem realiza as obras, que é o funcionário, especialmente o operacional, que fica sol a sol, sofrendo serventes, pedreiros, né? Topógrafos, enfim, toda a parte operacional da empresa que fica no sol a sol, né? Sai extremamente caro. Então, eu até repito aqui para o Lúcio Demarco, onde é que está a semelhança com o servidor público municipal? Eu quero que ele me aponte onde está a semelhança, onde estão os benefícios, né? Que ele disse aqui para você que vai ter muitos benefícios. O abono salarial, por exemplo, não vai ser, não está constando no plano de cargo e salário, não está incorporando, ele continuará sendo transitório, ele pode se manter de acordo a acordo, ou pode, de repente, sumir, né, dependendo da administração que tiver. Então, onde estão os benefícios? É como você disse, sai extremamente caro para quem realiza as obras, né, que é o grosso da empresa, especialmente o operacional. Eu quero até fazer um alerta para o administrativo da Enduro, que eles também estarão sendo prejudicados. Porque o ponto fraco do sindicato é no administrativo, que eles têm medo de se associar, né? Mas eu quero alertar eles mesmos, que eles acham que tem algum benefício a mais, que não terá. Que, por exemplo, o superior, se você fizer uma pós-graduação, você terá direito a apenas 1%. Você vai ter todo aquele tempo de banco escolar, você vai estudar, e no final você vai ter 1%. Qual o incentivo que tem até mesmo para o administrativo, que tem medo, muitas vezes, de se ligar ao sindicato, de se identificar com o sindicato, né? Tem medo de perseguições, que trabalha diretamente com a direção da empresa. Mas mesmo esses que estão na base ali da administração, deveriam se atentar para isso. Porque a conclusão do curso superior vai ser 1% e a pós-graduação depois, que você vai se especializar, enfim, é 1% também. Qual a vantagem? Comparativo com o funcionário público é quanto lá? Nos funcionários públicos é 15%. São três referências, que eles falam 3 referências, 5% a cada referência. E lá é em qualquer área de atuação. E na Enduro, além de tudo, é restrito. É na sua área de atuação para você receber 1%. Então, até no superior você está perdendo 15 vezes, quer dizer, a parte superior na Enduro está valendo 15 vezes menos que na prefeitura, enfim, né? Então, de novo, né, onde é que estão as vantagens? Eu faço aqui o desafio, lanço o desafio ao vice-prefeito, onde estão as vantagens desse plano de cargo e salário para os funcionários, tanto operacional como administrativo, que eu disse agora, né? Até era interessante o administrativo atentar para isso, né? Não tem que ter medo do sindicato, nós estamos no benefício do coletivo, né? Por isso que eu estou fazendo até o alerta para o administrativo da Enduro. E aqui que você entenda também, André, que não é colocar aqui um funcionário da Enduro contra funcionários da prefeitura. Não é fazer um comparativo para que se equipare os benefícios, porque a função me parece que se assemelham muito. Nós acreditamos que nós estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Apenas mudamos o nome. Né? O que nós, na nossa avaliação, é que esse plano de cargo e salário já nasce, né, com a necessidade de ser modificado. Porque é muito ruim, a palavra é essa, é muito ruim. Tirando algum, por exemplo, o pessoal da construção civil que terá algum reajuste, o resto vai continuar tudo do mesmo jeito. O que eu falo é dinheiro no bolso do funcionário continuará do mesmo jeito. Né? Não haverá um aumento como nós esperávamos que houvesse uma valorização do trabalhador, isso não vai ocorrer. Talvez ao longo dos anos tenha sido
uma má gestão da Endur? Eu faço essa análise, inclusive, para avaliação de vocês, porque nós tivemos aqui a denúncia daquela questão de irregularidade de 1,5 milhão, né, e que gerou a CPI, demorou um bocado para sair a CPI, mas está instalada, ou pelo menos o pedido novamente foi feito na Câmara Municipal, e em algumas situações nós estamos vendo, o próprio Zequinha, que foi superintendente, disse que o cargo de diretor administrativo não havia uma necessidade. Olha, se não havia necessidade, por que havia alguém indicado? Então, só para citar 2 casos, talvez a má gestão tenha comprometido as finanças da empresa. Veja, a Endur tinha 5 diretores: jurídico, financeiro, superintendente, técnico e administrativo. O ano passado, como nós tivemos um ano muito difícil, que o ex-diretor superintendente foi uma pessoa muito difícil, não estou aqui dizendo que ele não é um bom administrador, né? Ele até, a forma dele trabalhar em Endur estava até andando bem. Só que ele é muito duro na negociação. Então nós tivemos problemas sérios com ele. E nós, na imprensa, pedimos para o prefeito para que tivesse uma redução no número de cargos de diretoria. Inclusive, o Tribunal de Contas mandou a prefeitura tirar o diretor jurídico da Endur porque estava irregular, porque tinha que ser um cargo de carreira. Demorou um monte, mas hoje é um cargo de carreira. Hoje é uma advogada concursada. O diretor administrativo tirou-se o diretor administrativo. Hoje nós temos um diretor técnico que está ocupando também a superintendência, porque o prefeito não sei qual que é o problema, que não consegue achar um diretor superintendente. Está ocupando essa vaga. Então hoje, efetivamente, nós temos na Endur 2 diretores. Você veja, de 5 diretores baixou para 2. Ou seja, antes nós gastávamos só em salário com o diretor mais de 35 mil reais. Hoje está em 14, 15 mil. Quer dizer, é uma economia para os cofres da Endur de 20 mil reais, mais ou menos. É mais ou menos o que você defende da modernização da empresa, Luiz Carlos? Pois é. É por aí o caminho, né? Nós temos sempre apontado isso, né? Que tem que ter uma reestruturação na empresa, né? E voltando àquilo que você falou da valorização, o foco da Endur nunca foi funcionário. Esse é o problema central. O foco da Endur nunca foi funcionário. Sempre foi mostrar obras a custo baixo. É uma questão política. É uma questão política. Nunca teve aquele foco no funcionário de valorização, né? Porque se tivesse tido, hoje nós estaríamos discutindo melhorias no plano já existente, um plano de cargo de salário já existente. Estaríamos talvez discutindo um plano de saúde melhor, com mais vantagem no plano, mas não, nós estamos partindo do zero para o plano de cargo de salário, partindo de menos zero ainda para o plano de saúde, que não tem nenhum sinal. Então o foco nunca foi funcionário. O que nós temos defendido é a reestruturação da empresa com foco na valorização profissional, né? Isso implicaria, por exemplo, numa auditoria séria na empresa, uma auditoria interna séria, independente, não ligada à administração, enfim, independente. Implica também numa CPI da Endur que saia e que, de repente, dê resultados positivos, que mostrem onde estão os erros para serem corrigidos, né? Implica em diminuição de cargos, porque não tem necessidade de uma empresa ter 5 diretores, por exemplo. Veja que está funcionando bem com 2 diretores, igual o André citou agora. Com 2 diretores a empresa caminha. Por que tinha necessidade de ter 5 diretores, né? É um gasto exagerado de recursos públicos que poderiam ser revertidos, né, para outras finalidades. Por exemplo, a denúncia do Marco Pereira de irregularidade de 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão aplicado no funcionário, nas melhorias de funcionário, nas melhorias de condições de trabalho, num refeitório decente na usina, que aliás nunca existiu em 20 anos um refeitório, não existe aliás um refeitório lá. Tem sinais de que haverá uma construção, mas sinais são sinais, quando que vai ocorrer? Mas então, reverta-se 1,5 milhão em benefício do funcionário e você vai ver que melhorias serão, né? Aliás, só fazer um parênteses aqui, Luiz Carlos, o próprio Zequinha, ex-superintendente, disse que foi nomeado nessa segunda gestão dele à frente da Endur para sanar alguns problemas administrativos que tinham ocorrido, mais ou menos em cima do que disse o Marco Pereira das irregularidades, não é? É verdade. Que ele veio para arrumar a casa, talvez, eu não vou acusar, sem saber também, sem prova, mas talvez para maquiar alguma coisa, arrumar, né, prevendo uma futura CPI, uma futura auditoria, enfim. São todas hipóteses que a gente levanta, porque
até baseado em algumas pessoas de confiança que ficam até madrugada na Enduro, né? Qual a necessidade de você ficar madrugada na empresa? Não consegue durante o dia fazer o seu serviço? Por que tem que varar a madrugada? São coisas suspeitas, né? São coisas com fundamento, é verdade que ficou alguém madrugada fora na empresa, fazendo o que lá, né? Alguma coisa teria. Então, desde o primeiro momento, o sindicato tem apontado que tem que existir esse CPI. Desde que o Marco Pereira esteve aqui, o sindicato tem tomado frente disso aí, defendido e pressionado, especialmente os vereadores de oposição, para que fizessem essa CPI, que façam ela, né? Que ponham para funcionar e que, né, pelo menos levante a polêmica para a gente ter alguma coisa de concreto no futuro, quem sabe, né? Na verdade, tem que haver um ajuste, e esse ajuste tenha um retorno de caixa suficiente para que os funcionários tenham os benefícios, salários melhores, mas também a condição de trabalho melhor, na questão de segurança, insalubridade, enfim, outras conquistas que possam beneficiar o funcionário, não é? Sim, é por aí, né? Isso. Agora, nós, enquanto sindicatos representantes dos trabalhadores, nós estamos esperando uma posição dos vereadores. Porque os vereadores não podem continuar dando as costas para a sociedade. Já tivemos no ano passado 2 casos sérios que os vereadores deram as costas para a sociedade. Foi o caso do aumento absurdo do IPTU e o caso do veto lá dos agentes comunitários de saúde e endemias. Que todo mundo era a favor da derrubada do veto e os vereadores lá numa manobra deles mantiveram o veto. Ou seja, estão continuando dando as costas para o trabalhador, para a sociedade. Só que eles esquecem que na hora de votar o prefeito não vai conseguir eleger todos eles. O prefeito só tem direito a um voto. É o mesmo peso do voto do prefeito, é o voto meu, do Luiz, seu, de cada um que está me ouvindo agora. A própria CPI, que demorou para ser instalada, há algumas coisas obscuras que vereadores não estão assumindo. A própria CPI é muito interessante que, primeiro, já tivesse acontecido. Sim. E que chega-se a uma conclusão. Né? Exatamente, porque eu acho que a demora está muito grande, eu não sei se a oposição está desarticulada, se a oposição está fraca, eu não sei o que está acontecendo. A única coisa que nós estamos cobrando sistematicamente deles é que eles tomem uma posição e que averiguem as denúncias. Né? Porque se foi levantado um desvio de R$1,5 milhão, onde tem fumaça tem fogo, como diz o ditado popular. Eu até levanto uma questão aqui. O Marco Pereira apontou essas irregularidades, mas quem me garante que não teriam coisas anteriores? A empresa tem 26 anos. Então era necessário exatamente que haja uma auditoria. O Marco teve a coragem de denunciar, né? Não sei os motivos, ele sabe os motivos dele, né? Mas o importante é que ele fez a denúncia. Mas quantos não ficaram calados? Em 26 anos, quanta coisa errada não ocorreu na Enduro? Por isso que ela está na situação que está, de repente, né? Má gestão, desvio, de repente, tudo isso numa auditoria interna, séria, né, firme, que averigue no geral, apontaria. Então, é o que eu defendo, auditoria, afastamento dos responsáveis, imediatamente o afastamento de todos que forem responsáveis, independente de quem seja, e na sequência uma reestruturação da empresa, são 3 etapas. Na reestruturação, aí entraria todos os benefícios que o funcionário tem que ter, né? Não adianta você querer queimar etapas e apresentar um projeto de 1%, por exemplo, né? Eu até aqui falo para o prefeito Schiavinato, será que ele vai querer passar para a história como o prefeito que extinguiu o quinquênio, por exemplo, que já existe há 16 anos, são 16 acordos que existe esse quinquênio, será que de repente ele vai querer passar para a história como o administrador que cortou benefícios ao invés de valorizar o funcionário? Será que ele vai querer passar para a história como alguém que ofereceu a ridícula e irrisória, né, quantia de 1% por 180 horas, sendo que hoje é 3,5%? Essas 180 horas com 3,5% existe desde o acordo de 2004-2005. Será que ele vai querer passar para a história como o administrador que extinguiu esses 2 benefícios que eu citei? 180 horas com 1% é ridículo. Assim como o quinquênio ser extinto, que é um benefício que existe há 16 anos, não é 1 mês, 2 meses ou 3 anos, são 16 anos que existe esse quinquênio a 5% a cada 5 anos. Será que ele quer passar para a história como um administrador que extinguiu o benefício e oferece 0,5% ao ano, que é ridículo? É uma conquista consolidada, né? Não tem como recuar. Nós temos que, a defesa do sindicato é consolidar e avançar naquilo que não temos. Então eu quero até aqui, Jair, deixar os membros da comissão, que são 100% contrários para fazer justiça, nós vamos apresentar o nosso parecer contrário a tudo isso, né? Que é o André Renato Pereira, que está aqui,
o Geraldo Reis, o Gilmeide Zanqueta, eu, Luiz Carlos dos Santos, né? E o Misael dos Santos. São 5 membros da comissão que estão 100% contrários ao fim do quinquênio, ao fim das 180 horas com 3,5%, né? E contrário a toda essa história de 1%. 1% é dizer que o funcionário da Endor continuará sendo desvalorizado, né? Nós temos que consolidar o que temos e avançar, não regredir e retirar aquilo que já tem consolidado. Isso é sinal que não estão valorizando os funcionários da Endor. Eu conversei essa semana com o Misael, leve o nosso abraço a todos os funcionários da Endor lá, viu, Luiz Carlos? Sim, o Misael é nosso membro do Conselho Fiscal e possivelmente subirá na hierarquia na próxima eleição agora em outubro, né, terá a eleição em outubro. Eu ia me esquecendo, Jair. Vamos ter uma assembleia agora, sábado, aproveitando a ocasião para convocar todos os funcionários, sindicalizados ou não, porque interessa a categoria como um todo, né, na sede social do sindicato, na rua Júlio Verne, 42, fácil de achar, bem identificado, às 9 horas em primeira convocação e 9h20 em segunda convocação. Sábado agora. Sábado agora. Estará em discussão e votação o plano de cargos, o acordo coletivo, que nós não fechamos ainda o acordo coletivo, e assuntos gerais da categoria, né, enfim. E, né, pedindo para o funcionário comparecer, porque é de interesse de todos, vamos marcar a posição, a posição oficial da direção do sindicato como um todo e dessa comissão de 5 membros é contrária. A gente levará isso à Assembleia e eles decidirão no geral, mas já de antemão dizendo que a posição da comissão é contrária. Tá certo. Luiz Carlos, o André, desejo muito sucesso nas negociações aí. Digo aqui também em público os parabéns pela gestão, pela luta de vocês para o benefício dos trabalhadores, aí sempre sucesso, tomara que vocês conquistem aí os benefícios aos funcionários da Endor. Obrigado pela presença, o espaço está sempre à disposição, viu, André? Obrigado, Jair, pelo espaço e parabéns pelo esse canal aberto e democrático, onde a sociedade pode se manifestar. Aqui o espaço é democrático é muito importante para que haja até a possibilidade das pessoas terem direito de falar e expressar o que pensam. Luiz Carlos, você já esteve conosco várias vezes aqui, o espaço está sempre à disposição, viu, Luiz Carlos? Então, eu agradeço mais uma vez, Jair, o espaço, sempre democrático, sempre aberto a todos, né? Eu gostaria até que o Lúcio respondesse esse desafio que eu fiz e trouxesse aqui, né, os benefícios que vai ser oferecido, mas independente disso, eu agradeço o espaço e convido mais uma vez a todos para sábado às 9 da manhã, vamos fazer na primeira convocação, se possível, né? Às 9 da manhã, para a gente colocar em votação e depois a gente passa para vocês os resultados, né, para a comunidade como um todo. Legal. Aguardo então na semana que vem o resultado desta reunião de vocês, dessa Assembleia. Agora, 8h25, vem aí o Tony Tavares com o Super Show da Manhã. Tudo que é preciso para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam. Uma ótima quarta!